Já estamos de volta. O consumidor que deseja melhores taxas para quitar débitos em um banco pode solicitar sem custos a transferência da dívida para outro. A repórter Silvana Monteiro conversou com um especialista sobre a portabilidade de crédito. Confira. O que é a portabilidade de crédito? A portabilidade de crédito é a migração de uma negociação de uma dívida do consumidor de um banco para outro banco. O que acontece? Numa situação, vamos imaginar uma situação que o consumidor contraiu determinada dívida na instituição financeira, vamos falar na primeira instituição financeira 1, onde naquela época as taxas de juros estavam altas. Determinado tempo depois, 2, 3 anos, e aí apenas de forma ilustrativa esse lapso temporal, observou-se no mercado financeiro, na economia, uma redução da taxa de juros. Esse consumidor pode procurar uma segunda instituição financeira, fazer a cotação de como que ficaria para quitar aquele saldo devedor, calculado agora sobre uma taxa de juros menor. Então é a migração de um banco para o outro. Como é que funciona? O consumidor procura a instituição bancária original, onde ele contraiu o débito, solicita junto a eles toda a informação referentes ao contrato, como, por exemplo, o número do contrato, montante financiado, número das parcelas, valor das parcelas, taxas de juros praticadas, pega aquela informação e aí, de posse daquela informação, ele procura, dentre as demais instituições financeiras, aquela que vai oferecê-lo uma condição melhor, tá? É muito importante, o banco originário tem um dia útil para fornecer essa informação ao consumidor. Assim que forneceu, ele encontrou uma outra instituição financeira mais atrativa, ele pega aquela proposta dessa segunda instituição financeira, leva ao banco originário, aquele banco que ele havia contraído o empréstimo. Este banco tem o prazo de 5 dias para fazer uma contraproposta. E o consumidor, não aceitando a contraproposta, olha que interessante, o banco originário será obrigado a aceitar aquela proposta que veio de outro banco. Sim. Há alguma restrição para que ocorra essa portabilidade? Sim. A portabilidade, é importante esclarecer, não se trata nem de renegociação de dívida, nem de mudança de dívida, alteração, tá? Não é uma renegociação. De fato, como o próprio nome já conduz ao raciocínio, é uma migração. Então, são duas as exigências. É importante que o saldo devedor não sofra alteração, nem o número de parcelas. Certo. As instituições podem fazer alguma cobrança por essa portabilidade? Perfeito. Não pode ser cobrado nenhum valor, nenhuma taxa referente à portabilidade do crédito. Certo. E aí, especificamente sobre a recusa, né? O banco pode recusar que o consumidor faça essa... Tá, pode. É importante lembrar também que, muito embora, Silvana, o banco não possa cobrar nenhum valor referente à migração do crédito, a instituição que supostamente receberá aquele valor, a segunda instituição, ela poderá cobrar uma tarifa de análise de crédito. É muito razoável, já que é uma negociação financeira, é muito razoável que ela faça uma análise e que ela pode cobrar por essa análise de crédito. Agora, a situação, como ela está fazendo, respondendo a sua última pergunta, a sua quarta pergunta, como ela está fazendo essa análise de crédito, caso nessa pesquisa ela encontre algum obstáculo, ela pode sim, é perfeitamente plausível que ela se recuse a receber essa migração. E vamos saber como ficam as temperaturas para esta quinta-feira em Montes Claros e região? O tempo para esta quinta-feira em Montes Claros deve permanecer com sol e sem previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 17 a mínima e 27 a máxima.
Já na cidade de Curral de Dentro, sol com muitas nuvens durante o dia. A mínima prevista é de 16, com máxima de 22 graus. No município de Montalvânia, as temperaturas ficam mais elevadas nesta quinta. Oscilam entre 23 a mínima e 26 a máxima. Em Pedra Azul, dia claro com muitas nuvens. A temperatura fica em torno dos 18 graus e a máxima pode chegar aos 26. E o assunto agora é o esporte. Ontem à noite teve um jogo emocionante com inúmeras chances de cada lado e com emoções até o fim. Assim podemos definir a partida entre Cruzeiro e Racing pela sexta rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores, que terminou com a vitória da Raposa por 2-1, com gols de Thiago Neves e Lucas Silva e o Centúrio descontando para a equipe argentina. Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 11 pontos e terminou na liderança do grupo, superando o Racing no saldo de gols. É a 10ª vez em 16 participações que a Raposa termina na fase de grupos na primeira colocação. Sendo 2 oportunidades aí, o time entrou na fase final da competição sul-americana. Já pela Copa do Brasil, olha só, logo mais tem jogo entre América e Palmeiras, 9h45. O Verdão tem a vantagem de um empate para garantir a classificação na próxima fase da competição, enquanto o Coelho precisa ganhar o confronto por 2 gols de diferença para seguir na competição. Uma vitória dos mineiros por 1 gol de diferença leva a partida aí para a decisão nos pênaltis. E em Montes Claros, tem seletiva nesta quinta-feira para montar uma equipe que irá participar do Campeonato Mineiro de Futsal 2018 Sub-20, que terá início na segunda quinzena de julho. Atletas nascidos em 1999 e 2000 devem comparecer ao ginásio Ana Lopes, no Parque Municipal, entre 5 da tarde às 7 da noite, com material de treino e carteira de identidade aí, para serem avaliados. De acordo com o organizador Geraldo Magela, a ideia é participar do Campeonato Mineiro deste ano e, quem sabe, aí, montar uma equipe para disputar o Mineiro Adulto em 2009. E na volta do intervalo, homens ficam feridos em acidente na rodovia LMG 657 em Montes Claros.